presente. Boa noite, família, né? Nós estamos todos em família Boa Nova. E a minha família, todos aí. Eu trouxe esse assunto a pedido para trabalharmos um pouco a reencarnação. E a gente vai verificar que realmente a reencarnação é uma jornada de evolução e aprendizado. Desde o princípio do princípio, quando somos criados espíritos, nós vamos transpor uma grande e bela jornada, que é a nossa vivência nesse universo gigantesco. E segundo o Espiritismo, a reencarnação ou a pluralidade das existências é um dos princípios básicos da doutrina espírita. É um dos pilares da edificação da doutrina espírita. Não tem como falar em doutrina espírita sem a palavra reencarnação, sem compreender a reencarnação, sem aceitar a reencarnação como um princípio básico. Então, na doutrina espírita, nós acreditamos que a vida não termina com a morte do corpo físico, que o espírito é imortal e reencarna várias e várias vezes até alcançar a sua perfeição moral e a sua perfeição intelectual. Então, cada encarnação é uma oportunidade para aprender e também para reparar. Lembrando que a reencarnação não é nenhuma invenção e nenhuma criação da doutrina espírita. É um fato, é uma realidade. Tanto é que vários povos já estudaram e já apresentaram alguma ideia referente à reencarnação. Textos religiosos, como alguns escritos hindus, budistas, claramente abordavam a reencarnação como um ciclo de vidas no plano espiritual. Então, há muito tempo, Vedas, que já é uma cultura muito antiga, já falava que a alma é eterna, a evolução progressiva. Só os que atingiram a perfeição não voltam. São muito, muito antigos. Certo? Druidas. As almas não perecem e passam de um corpo a outro e se completa no infinito. Velho Testamento em Jeremias. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Olha só, os nossos filósofos, Pitágoras, 572 a 492 antes de Cristo. Tanto que os outros são milenares. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui ao Forbes no tempo da Guerra de Troia e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Mas embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma. Vocês sabiam que Pitágoras tinha todo esse conhecimento? Não é? Ele lembrava. Pois então, ele ainda traz memórias, né, de uma outra encarnação. Muito interessante.
Sócrates. Estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas do que morreram estão vivas. Platão, discípulo dele. Ó tu, moço ou jovem, que te julgas abandonado pelos deuses, saiba que, se te tornares pior, irás ter com as piores almas. Ou, se melhor, irás se juntar às melhores almas. E em toda sucessão de vida e morte, farás e sofrerás o que um igual pode merecidamente sofrer nas mãos de iguais. É esta a justiça dos céus. Aprender é recordar. Então, estamos aí já há muito tempo trabalhando, filosofando, estudando o princípio básico da nossa doutrina, que é a reencarnação, né? Mas como vivemos no nosso país, em que a sua maioria é adepta ao catolicismo, então muitos perguntam, e aí, o que a Bíblia fala sobre reencarnação? A Bíblia fala em reencarnação? A Bíblia não ensina sobre reencarnação, mas sim sobre ressurreição. Ensina que após a morte há o juízo e a ressurreição, que após a morte haverá um momento em que os corpos dos falecidos serão restaurados, seja para a vida eterna com Deus ou para o juízo final. Então, uma única encarnação. Não fala em pluralidade das vidas. A palavra reencarnação não aparece na Bíblia. E a crença na sua existência é considerada incompatível com os ensinamentos bíblicos sobre a vida após a morte, porque nega a importância da redenção de Cristo e a necessidade da salvação através dele. Então, só Jesus irá nos salvar. Então, a Igreja Católica nunca acreditou na reencarnação como parte da sua doutrina oficial. Embora já tenha havido discussões ou interpretações sobre a pré-existência da alma em alguns momentos na Igreja. A crença na reencarnação, ela foi completamente banida, condenada, especialmente no Concílio de Constantinopla em 553, que condenou a ideia de que a alma renasce em diferentes corpos após a morte. Então, a Bíblia não apresenta essa ideia de múltiplas vidas em corpos diferentes, mas sim de uma única vida seguida da ressurreição. Mas, quando conversamos com pessoas de outras religiões que nos perguntam sobre esse assunto, muitos deles eles já vêm com uma convicção pautadas em determinados versículos, como esse aqui, ó. Quando a gente vai conversar com alguém, eles vêm fundamentados, nos mostrando que a vida é única. E em cartas do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 9, lá no 27 e 28, diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam
para a salvação. Essa frase está aí. Ela existe. Está escrito lá em Hebreus. E eu fui pesquisar, porque eu queria saber o porquê de tal convicção e o porquê que tem essa frase ali. E nas minhas pesquisas eu encontrei um estudo que Simão Pedro de Lima fez sobre reencarnação, onde ele cita Hebreus, nos mostrando que a teoria de uma única encarnação. Aí o que ele fala? Eu trouxe aqui o que ele falou. É meio enrolado, mas dá para entender. Ele diz o seguinte: onde o autor da carta está falando sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento no aspecto sacrificial. E nesse capítulo 9 se fala em testamento no sentido jurídico da palavra. Na carta fala que só pode haver testamento depois da morte. Enquanto o testador estiver vivo, não haverá testamento. O autor usa esse raciocínio e fala que há necessidade da morte para que haja o testamento. Então, no Velho Testamento, a morte era o sacrifício dos animais. E para que haja um Novo Testamento, deveria existir a morte do testador. E no caso do Novo Testamento, quem seria o testador? Jesus. Era necessário que houvesse a morte de Jesus para que o Novo Testamento acontecesse. Ou seja, era necessário que o testador morresse para que o testamento se cumprisse. A carta traz a ideia de morrer para que o testamento seja cumprido. E aí sim, nesse contexto, para que se cumpra então um testamento, só há uma morte. A morte do testador. Certo? Então, não se abre um testamento senão pela morte do testador. Então, o autor ele está descrevendo a morte de quem? De Jesus. Era necessário que ele morresse para que o testamento novo se abrisse. E isso só se abre uma vez. E faz uma comparação, dizendo que Jesus morreu uma só vez para que houvesse, então, o testamento. Aí ele vai dizendo que, primeiro, não se pode olhar uma tradução literal. E segundo, não se pode olhar um versículo destacado de um contexto. E o contexto do capítulo 9 nada tem a ver com o estudo da existência da alma, da pré-existência e da pós-existência da alma. Nesse capítulo não se fala na morte no sentido religioso, mas no sentido civilista, para que a morte do Cristo inaugure o Novo Testamento. Então, baseado nisso, as pessoas levam um trecho, pegam esse sentido e dizem, aqui diz isso. E se apegam a isso, sem entender e interpretar o todo, como a gente viu aqui agora, a interpretação desse versículo. Mas Jesus também nos trouxe uma frase que dizia: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, num encontro com Nicodemos, entre os fariseus, senador dos judeus,
ele veio a ter com Jesus e ele faz um questionamento e diz assim: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus responde: em verdade digo. Vejam que Jesus repete 2 vezes a palavra em verdade. Ele está ali afirmando a certeza de que aquilo que ele está falando é o correto, é a verdade. Preste atenção. Em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos diz: como pode nascer um homem já velho? Pode tomar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Aí Jesus responde: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aí responde ainda Nicodemos: e como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Está em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Então, Jesus já estava ali falando de nascer de novo. Muitos olham para esse texto e dizem que é apenas um depoimento de fé, e não que Jesus esteja falando de nascer novamente ou de reencarnação. Tanto é que diz ali, renascimento espiritual. O nascer de novo no contexto espírita refere-se a um processo de transformação moral e intelectual, onde o indivíduo se despoja do egoísmo, do orgulho e de outras imperfeições, buscando a prática do bem e o desenvolvimento das virtudes. Um processo de transformação interior, onde o indivíduo se desapega das imperfeições e se aproxima da luz. Como não ver a reencarnação nisso aqui? Como iremos nos despojar do nosso orgulho e do nosso egoísmo se não passarmos por vários processos? Como vai acontecer essa transformação interior? Não tem outra forma senão nascer de novo, e de novo, e de novo, né? Então, mesmo que outras doutrinas acreditem que todos nós nascemos várias vezes, Allan Kardec explica e traz esse conceito de uma forma bem mais aprofundada e totalmente racional. Então, Kardec parte do princípio que Deus é amor, justiça e misericórdia. E ele nos dá a liberdade de conquistarmos a nossa felicidade. Então, como definir a reencarnação? O tema reencarnação aparece em todas as obras da codificação espírita.
Não tem como falar em provas e expiações sem falar em reencarnação. Não tem como falar em pluralidade dos mundos habitados sem falar em reencarnação. Então, Kardec ele traz um conceito simples, mas que explica o que é reencarnação. É a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Simples assim, muda o corpo, mas o espírito é o mesmo. Certo? Então o espírito após a morte, ele passa por um período de preparação no mundo espiritual. Então quando chega a hora, ele vai reencarnar novamente num corpo físico adequado às necessidades que ele tem para o seu progresso. Então, cada vida vai trazer as oportunidades e desafios para o seu crescimento. O Espiritismo considera a reencarnação como uma consequência da lei de progresso, que impulsiona todos os seres à evolução. Através da reencarnação, o espírito tem a chance de reparar erros, desenvolver suas qualidades e superar suas imperfeições. Veja que de várias vezes a gente fala a palavra imperfeição. Porque nós nascemos simples e ignorantes, mas imperfeitos. Mas a caminho da perfeição. Né? Então, a nossa jornada ela é longa para poder adquirir tudo isso, para que possamos ser impulsionados. E não tem jeito, um dia chegaremos lá por causa dessa lei aqui. A lei do progresso nos joga para frente de uma forma ou de outra. Então, a crença espírita na reencarnação não se refere a um ciclo infinito, mas sim a um número de vidas necessária para a evolução de cada um. Eu tenho um número, tu vai ter outro, outro vai ter outro, né? Então, é como se a gente estivesse numa corrida de obstáculos. Nós vamos largar todos juntos. Um sai, dispara na frente, passa por cima dos obstáculos e vai embora. Chega. O outro no meio, derruba um, derruba o outro, mas vai passando. O outro não, o outro já derruba um, derruba do vizinho, derruba e vai se atrasando. Então, é uma jornada. Aquele que está lá atrás vai chegar lá, só que ele vai demorar mais. Como ele se atrapalhou muito no meio do caminho, derrubou muita gente, ele vai demorar mais. Porque ele vai ter que ajudar os outros a qual ele derrubou. Ele vai ter um peso a mais para carregar, mas vai chegar. Ele vai ter a linha de chegada como todos os outros. A diferença vai ser como ele vai chegar lá e o tempo que ele vai levar. Né? Então, o livre-arbítrio desempenha um papel fundamental nesse percurso. Ele dá ao espírito a liberdade de fazer escolhas em cada vida, influenciando seu caminho de evolução. Então, as nossas decisões, sejam elas tomadas positivas ou negativas, elas vão ter um impacto direto no nosso progresso espiritual. Por quê? Elas oferecem oportunidades de aprendizado e correção de erros e vão determinar as lições que ainda precisamos aprender nas novas vidas. Então, todas as nossas decisões hoje, elas vão influenciar no nosso amanhã, né? E tem essa frasezinha aqui que é muito importante. Somos responsáveis pelo nosso próprio destino.
Todos nós, a cada dia, estamos construindo um pedacinho do nosso futuro, de acordo com as atitudes e as ações e decisões que tomamos na nossa vida. Sejam elas boas ou ruins. Mas sabemos que Deus é Pai, que Deus é amor. E Ele não vai definir e dizer que um filho vai ter uma vida plena, feliz, e o outro vai ter uma vida desgraçada, ruim, cheia de infortúnios, né? Somos criados iguais. Mas a nossa jornada, se ela for boa ou ruim, vai depender de mim. Vai depender das nossas escolhas. E das suas consequências. Né? Por isso, a lei de causa e efeito. Né? Essa lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação, não é uma forma de punição, não é um castigo, mas é um mecanismo educativo. A lei de causa e efeito, ela é uma expressão da justiça divina, onde cada indivíduo colhe o que planta. Não existe determinação. Deus nunca determinou nada para ninguém. A nossa vida, como ela é hoje, ela é uma consequência das minhas escolhas, dos meus atos, das minhas atitudes, dos meus deméritos ou dos meus méritos. Né? A partir do momento que eu assumo, eu também tenho que saber que terei consequências positivas e negativas. Né? Então, a doutrina espírita ela nos chama à responsabilidade para que nós tenhamos uma vida segundo as leis de Deus. Né? E cujo exemplo maior, quem é? Nasceu onde? Numa manjedoura, na sua simplicidade, e ainda disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus ainda bota um filho seu para dizer: ó, por aqui, vem que é por aqui o caminho. Mas nós, como estamos nessa escala evolutiva, nós estamos em graus de evolução diferentes. Porque um chega primeiro, outro chega depois. Um é bonzinho, o outro nem tanto. Então nós estamos em vibração diferente. Mas todos têm o direito a uma nova chance. Lembra que anteriormente eu sublinhei a palavra todos e aqui eu sublinhei de novo. Todos, sem exceção. Todos chegaremos à perfeição. Todos seremos em Cristo, igual a Jesus um dia. Aí um vai me perguntar, peraí, mas e aquele lá que fez tanta maldade? Ele vai chegar também? Vai chegar. Vai chegar, porque ele vai ter a oportunidade de reparar. E assim crescer para também chegar lá. Uns lá na frente, ele mais atrás. Mas vai chegar. Então, nós temos 3 tipos de reencarnação. Reencarnação compulsória, muitos falam expiação, né? A reencarnação compulsória acontece sem a prévia concordância do espírito. É o resgate por meio da dor de erros cometidos em outras existências. Esse tipo de reencarnação é direcionado às almas que ainda não estão muito apegadas
à matéria, que ainda estão apegadas muito à matéria e encontram-se em baixo grau de evolução espiritual. São espíritos muito endividados, com muitos rancores, com muitos ódios, uma vibração moral muito negativa. E a eles não é dada a oportunidade de escolha. São os seus guias e mentores espirituais que vão tomar as decisões por eles para a sua próxima encarnação, porque eles não têm condições de assim o fazer. Muito porque abusaram, né? Eles abusaram e perderam esse direito de escolha. Mas tendo assim uma nova oportunidade na Terra. Então, é comum que esses espíritos venham para cá com muitas privações econômicas, físicas e mentais. Mas é uma etapa necessária para que ele possa se libertar e crescer. Então, quando olhamos para o lado e vemos tantas dificuldades, são espíritos ainda com muitas necessidades e que precisam ainda passar por um resgate através da dor por erros cometidos em outras existências. E vamos adiante. Reencarnação mista, provação. Aqui, a reencarnação mista já é consequência do livre-arbítrio do espírito que decide por conta própria reencarnar. Vocês acham que a gente pede para reencarnar? A gente não pede, a gente implora. A gente implora, né? E quando tomamos essa decisão, pedimos o auxílio dos guias e mentores para que seja feito o planejamento reencarnatório. Então, nessa etapa são levadas em consideração aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu não fiz de tão bom, né? Aquilo que eu tenho mérito ou não, né? O desejo que eu tenho de me reencontrar com os meus desafetos para quitar algum débito e poder me reconciliar, né? Muitas das vezes viemos com algumas mazelas físicas ou privações materiais para que possamos aprender a lidar com a escassez. Então, aquela história de eu não pedi para nascer, eu não pedi isso para mim, não tem muito sentido, porque nós passamos, sim, por um planejamento reencarnatório, onde escolhemos as nossas adversidades, as nossas dificuldades que iríamos enfrentar, para que possamos passar por essa prova e galgar mais um degrau na nossa escala evolutiva, né? Então, é a nossa oportunidade que nós pedimos para passar por tal situação ou outra situação, para que eu possa quitar, me depurar numa próxima vida. Reencarnação livre, que é missão. A reencarnação livre acontece para almas com alto grau de pureza e evolução. Esses espíritos não têm mais a necessidade de reencarnar, mas o fazem com um propósito maior, que é a chamada reencarnação por missão. Ou seja, são seres elevados, abnegados, com o intuito apenas de auxiliar no progresso daqueles irmãos que ainda estão menos favorecidos. Então, são aqueles que podemos encontrar na área da ciência, da tecnologia, vão trazendo as curas para as nossas doenças,
vão trazendo novos equipamentos tecnológicos para que nós possamos crescer nesse lado. Não são poucos, eles estão no meio de nós, às vezes eles passam sem que a gente os perceba, porque a única intenção que eles têm é fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua. É um ato de amor, um espírito que já não precisa mais reencarnar num planeta ainda tão atrasado e vir até aqui, passar por todas as dificuldades que o nosso planeta tem, para que nós possamos crescer e, quem sabe, chegar um dia no estágio em que eles estão mais rápido, né? E mesmo diante de tudo isso, alguns vão dizer: onde é que estão as provas da reencarnação? Sentar, fica à vontade. No Espiritismo, as provas da reencarnação não são entendidas como evidências científicas no sentido tradicional, mas sim como indícios e experiências que, somadas, fortalecem a crença nesse princípio. Então, a gente vai encontrar esses indícios e experiências na regressão de memória, que é a possibilidade sob hipnose ou a possibilidade de, sob hipnose ou espontaneamente, recordar eventos de vidas passadas sem uma causa aparente. Ela pode acontecer nos momentos de sono ou até mesmo de vigília. Uma regressão de memória que todo mundo já sabe é a Marcela, né? Que estava nos meus braços, pequenininha, com 2 anos e meio, e ela olhou para mim e disse: eu quero a minha outra mãe. Opa! Mas se eu sou essa mãe, como é que tem outra mãe? A minha mãe que está lá no céu. Eu quero a minha outra mãe. Aí eu olhei para ela e disse assim: que bom que você ama a sua outra mãe, mas agora eu sou a sua mãe. E essa mãe te ama. 15 dias depois, do nada, ela passa por mim, olha para mim. Agora eu gosto dessa mãe. Eu disse: mas como você gosta dessa mãe? Uhum, eu te escolhi. Eu te escolhi. Então, é uma certeza de que existe uma outra vida, de que nós temos uma outra família, que nós temos outras pessoas por nós e que ela está aqui, nesse momento, com esta família, porque ela precisa estar por escolha, né? E claro, o meu outro filho, pequenininho, 5 anos de idade, olhou um quadro e ele olhou: eu conheço esse lugar. Eu disse: conhece? E que lugar é esse? É a França. Eu já estive lá. 5 anos. E fomos perguntar para quem deu o quadro. Disse: não, realmente aquele quadro é pintura de um castelo no interior da França. Né? Ele teve naquele momento ali uma memória de que ele já teve uma outra vida em outro lugar. Né? Através das comunicações mediúnicas, né? Nós sabemos, temos N obras nos explicitando a comunicação dos espíritos, do mundo espiritual com o mundo material, e muitos relatos, né, das vidas passadas. Crianças prodígio, né, o desenvolvimento precoce e incomum de habilidades, sugerindo um conhecimento prévio e não adquirido na vida atual. Eu atualmente acompanho um menininho, que ele se chama Davi Giordano, ele é mais conhecido como Dr. Davi.
Ele conhece o corpo humano daqui até tudo. Não tem um assunto da medicina que um garotinho de 4, 5 anos não explique num português corretíssimo, a ponto de dizer que eu aprendi com ele que não é catéter, e sim cateter, que é uma palavra oxítona. Então, e ele explica tudo que tem as doenças do coração, como tratar o coração, e fala da diabetes, fala do cérebro, e pega o corpo humano e explica como fazer as cirurgias e tudo mais. Uma criança de 5 anos. Não, é uma criança. Então, por aí a gente vê que são memórias, que ele não tem consciência de uma vida que ele já teve e que está ali inato nele. Ele não esqueceu as suas habilidades de uma outra vida ou de tudo que ainda aprendeu lá no plano espiritual. Fenômenos de quase morte, a experiência de estar à beira da morte e relatar eventos que ocorreram fora do corpo, muitas vezes com detalhes precisos, né? Isso a gente já ouviu falar, temos muito. A transcomunicação instrumental, através de rádio ou TV, conseguimos captar as vozes ou até mesmo imagens de espíritos. Marcas de nascimento, muitos depoimentos de pessoas que têm recordação de uma outra vida e têm uma marca de bala ou uma marca de uma cirurgia que outra pessoa tinha no mesmo lugar, né? E claro, né? Afinidades e desafetos, eu acho que isso a gente tem quase que sempre, né? A presença de fortes afinidades ou repulsas inexplicáveis com certas pessoas ou lugares que podem ser reflexos de relações anteriores. Então, aquela simpatia natural ou até mesmo uma antipatia, uma repulsa que você não sabe por quê. Certo? E claro, vamos encontrar também muitos casos. Tem um médico famoso, Ian Stevenson, ele escreveu diversas obras, livros, falando sobre esses casos, trabalhando a reencarnação. Então, quando diz cientificamente não existe nada, existe. Até ontem eu vi uma manchete dizendo que na Europa, nos Estados Unidos, estavam confirmando que a reencarnação existe. Eu ainda quero ler essa matéria para ver o que fala, né? E na questão 168, pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, a quantidade de reencarnação é proporcional à nossa necessidade. E paramos de reencarnar quando alcançarmos uma evolução X, que possamos habitar um mundo bem mais elevado. Então, temos uma jornada bem longa, de muito aprendizado pela frente. Então, a reencarnação, ela revela quem fomos, o que nós somos e o que nós seremos, né? Ela concilia perfeitamente a ideia de que existe uma providência divina, ao mesmo tempo justa e boa, e que não pune nossas faltas com suplícios eternos, mas que nos enseja a cada instante o poder de reparar os nossos erros, elevando-nos na nossa escala evolutiva. Lembrando que todo homem é herdeiro de si mesmo, que Jesus afirmou que cada um seria dado conforme as suas obras, e consciente dessa realidade, nós podemos criar
causas, motivos para a nossa felicidade. E que não existe uma felicidade maior do que fazer o bem, né? Então, para refletir, eu trouxe algumas frases para que a gente possa sair daqui hoje, né, na certeza de que você é um espírito imortal, a morte não é o fim. Você continua consciente, responsável, eterno. Toda ação tem consequência. Nada se perde. Tudo retorna no tempo certo, com sabedoria. É a lei do retorno. Ela não falha. O outro também é um espírito em construção. Julgue menos, compreenda mais. Estamos todos em processo. A dor tem sentido. Ela ensina, amadurece e transforma. Deus não desperdiça sofrimento. Jesus é guia da terra e governa com amor e firmeza. Nada foge ao seu olhar. Não há privilégios na lei divina. Todos terão suas chances, cada um no seu tempo. A justiça é igual para todos. Você nunca está sozinho. Há amparo invisível ao seu redor, mesmo quando você não sente. A reencarnação é um presente. Ela é o recomeço, a chance de crescer e refazer, sem condenações eternas. A caridade é o maior atalho para evoluir. Amar, servir, perdoar e cuidar, é isso que nos aproxima de Deus. O amor é a lei maior, acima da religião, da aparência ou da dor. Onde há amor, há Deus. Não existe amor, não há nada. Exatamente. É isso aí. Tenha Jesus como modelo. O amor é o dom maior que Deus deixou no mundo. Isso aí. Gente, é isso que eu tinha para hoje. Obrigada.